Oi, 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 boa tarde, tudo bom, pessoal? Tô aqui na nossa série de lives para mostrar para você que é possível trabalhar com locação de brinquedo, trabalhando 3 vezes por semana ou conforme a sua disponibilidade. Para quem não conhece ainda, sou a fundadora da Túnel do Brinquedo e na live de hoje, nessa série que a gente está produzindo esses dias, eu vou falar mais sobre como que é captar cliente no mercado em que ainda não é muito conhecido, né? Quais são essas dificuldades? Porque na live passada a gente falou muito das vantagens, da parte boa, da parte fácil, né? Essa parte de não ter muito concorrente, a questão de a gente ser muito inovador. Mas agora vamos falar um pouquinho do outro lado. Então, assim, o tema hoje é como conseguir clientes em um mercado pouco conhecido. E aí, a primeira coisa que eu preciso dizer é que, sim, eu acho que é um dos pontos mais difíceis do nosso segmento. Por quê? Quando a gente vende algo muito inovador, a gente precisa, além de vender o nosso serviço, a gente tem que convencer o cliente de que ele precisa daquilo. Então, vamos lá. O que é a venda? A venda é você conseguir resolver, suprir uma dor do cliente. Quando o cliente nem ele mesmo tem claro qual é a dor dele, fica muito mais complicado, fica um caminho um pouco mais longo aí para a gente chegar na venda efetivamente. Então, só lembrando um pouquinho lá do funil de vendas, para quem não conhece, o funil de vendas, no topo dele, o topo de funil é onde a gente faz aquela captação, né? Captação de lead, a captação de supostos compradores do nosso serviço. Então, a gente capta todo mundo, bota todo mundo lá dentro. Depois, no meio do funil, a gente tem que fazer esse convencimento, a gente tem que conseguir seduzir o cliente ao ponto dele falar, não, realmente isso faz sentido para mim. E até ele chegar no final, no topo do funil, que é a compra efetivamente, quando ele vai e gasta dinheiro com você. No nosso caso da locação, eu acredito que esse meio, ele é um pouquinho mais demorado, ele é um caminho um pouco mais longo, porque não é uma coisa que as pessoas estão habituadas a fazer, né? Como eu disse, quando a gente vende uma coisa muito inovadora, muito diferente, primeiro, a primeira reação da pessoa é falar, nossa, coisa estranha, né? Ela não está habituada com aquilo, é diferente de você vender um produto que o cliente já comprou e enfim, né? Então, esse meio do funil a gente tem que conseguir trabalhar ele muito bem. E como que a gente faz isso? A gente tem que convencer o cliente, mas com atrativos, né? Então a gente tem que demonstrar para ele tudo aquilo que ele pode ter de vantagem em adquirir o nosso serviço. Como eu disse no começo, se a dor do cliente não está nem muito clara para ele, imagina se ele sabe o que ele quer receber, né? Então, assim, pensa, pra gente, o que a gente faz? A gente aluga brinquedo, ok. Mas, na verdade, é uma coisa muito mais profunda que isso. A gente não aluga o brinquedo simplesmente, assim, propriamente dito, né? A gente entrega essa funcionalidade do brinquedo, do produto para o cliente. A gente proporciona um pouquinho de descanso, um tempinho de descanso para as mães. A gente consegue proporcionar também a diversidade de produtos, né? Quando a mãe aluga um brinquedo, o que ela quer? Ela quer ter um produto que estimule a criança, estimule o filho dela no tempo certo, na fase correta. Então a gente entrega isso também, né? Aí indo até um pouquinho mais profundo ali, pensando mais lá no nascimento mesmo da ideia, a gente entrega também assim aquela foto no Instagram que às vezes a mãe e o pai querem tirar uma foto legal. A gente entrega essa idealização que o filho está crescendo, né? Esse acompanhamento das fases. Então, é muito mais do que só alugar um brinquedo. E é isso que a gente precisa entender e conseguir passar para o cliente, porque nem ele mesmo sabe. Então, esse meio do funil, a gente precisa trabalhar muito bem para deixar muito claro esses aspectos para ele, de forma que ele entenda que a gente está entregando isso sem nem ele mesmo ter pensado que ele precisava disso. Então, por isso que eu acho que o caminho é um pouco mais longo. Mas, por outro lado,
Eu não vejo isso só como uma dificuldade. Eu acho que isso também tem a sua vantagem. Por quê? Quando você não tem muito concorrente, é muito mais fácil você aprender a vender aquilo. Você consegue ser o melhor naquilo de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida. Então, se você não tem aquela concorrência, a pessoa, ela não vai, o seu cliente, o seu futuro cliente, ela não vai ficar recebendo vários inputs de vários concorrentes diferentes. Ela vai seguir o que você está falando. Então, se você souber encaminhar ele muito bem por esse funil, você vai ter sucesso. Diferente, por exemplo, de quem vende roupa, né? Imagina o trabalho, a criatividade que uma pessoa que vende roupa precisa ter para se destacar diante de todas as lojas da sua cidade, né? Então, tem um lado positivo, né? Continuando falando ainda desse obstáculo que a gente tem em ser muito inovador, se a pessoa já está predisposta, se ela já é uma pessoa um pouco mais aberta à novidade, se ela já tem um pouquinho mais de conhecimento, se ela não for tão tradicional, se você entrega uma ideia inovadora para ela, ela vai achar aquilo incrível e ela vai acreditar em você logo de cara. Então vai ser muito mais fácil você convencer ela. Então, por mais que esse meio do funil que eu falei seja um pouquinho mais longo, tem formas de você conseguir isso. Hoje em dia, a internet ajuda todo mundo, né? Quem não está na internet, falando se você não está na internet, você não é visto. A gente da locação de brinquedos é a mesma coisa. A nossa ideia principal é de e-commerce. Por mais que você não tenha um site, por mais que você não trabalhe efetivamente online, mas nos enquadramos dentro do e-commerce. Então, não tem como a gente não estar dentro da internet. E hoje em dia é muito mais fácil você chegar na casa das pessoas, você conseguir convencer as pessoas por meio das redes sociais, por meio de vídeo, por meio de foto, e enfim. Então isso facilita muito. Quando eu comecei, a primeira coisa que eu fiz foi o Instagram. Eu não entendi absolutamente nada de Instagram, eu não era uma pessoa super ativa, né? Eu sempre fui meio low profile, assim, eu nunca curti ficar postando tanta coisa. Então, assim que eu comecei, foi uma dificuldade bem grande, porque eu imaginava que você ia postar foto lá e pronto. Mas não, né? Assim, demorou pouco tempo para cair minha ficha de que não era assim, não. Não basta você ir lá e postar uma foto do produto e pronto, a pessoa vai, nossa, adorei, agora eu vou querer alugar. Imagina, se nem a Fisher Price consegue convencer o cliente tão rápido, imagina a gente, né? Então, eu comecei apostando, comecei a sentindo, né? E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz, assim, uma das primeiras ações foi tirar foto do produto verdadeiro, do meu produto que eu tinha. A gente montou um mini estúdio de fotos na minha sala, com o que tinha mesmo, com lençol branco, com a luz do dia, e a gente tirou foto dos produtos originais. Por quê? Eu percebia logo, foi a primeira objeção que eu tive, né, que eu percebi do cliente, era assim, mas o que eu alugar vai ser isso da foto? Você manda a foto do Jean Perrot, aí ela vai pensar, será que é isso que eu vou receber? Ou eu vou receber um negócio todo capenga, caindo aos pedaços? Então foi uma forma da gente conseguir criar um pouco da confiança do cliente, dele acreditar, né? A questão do, nossa, mas será? É um serviço, e se eu pagar e ele não me entregar? Né? A gente já consegue lidar com a primeira objeção, que é essa desconfiança. Lembro que ajudou muito, porque além das pessoas acreditarem que a gente tem um produto, que a empresa existe efetivamente, também viu o estado do produto, né? Então eu lembro que ajudou muito. Até hoje, se vocês entrarem no site da Túnio, tem muitos produtos que tem a foto original deles ainda. Conforme o volume foi ficando muito grande, ficou ficando inviável tirar foto de todos. Né? Até porque aí o mesmo modelo do produto a gente tinha tipo 6, 7, e aí foi ficando inviável. Como eu disse, o estúdio de fotos foi na minha sala e não dava para deixar montado para sempre. Então, no começo eu acho que ajudou muito. Depois, você não precisa mais provar que você existe, que o produto existe, vai ficando mais fácil, né? E aí eu percebi outra coisa.
eu percebi que também não bastava você provar que você existe, que o seu serviço é legal, mostrar tudo aquilo, né? Tudo aquilo que a pessoa tá esperando, você consegue atender, isso também não bastava. A gente precisa criar conexão com o cliente. Então, assim, isso eu descobri também, foi um processo mais árduo, porque é aquilo, você precisa criar conexão com o cliente. Como que você faz isso? Estando na casa do cliente, né? Quando eu falo isso, eu quero dizer pelas redes sociais. Então, você tem que estar aqui, você tem que criar essa conexão. Quando eu falo, tem que humanizar a marca, tem que humanizar. O cliente, ele precisa confiar em você. Ele precisa saber que aquilo que você está falando, você já passou por isso, ou já teve alguém muito próximo que já passou por isso. Por isso que é um negócio muito, muito ideal para mães, porque a mãe tem essa empatia, assim, né? Elas formam um time. Então, quando a gente passa por essas experiências, conta essas experiências, mostra um pouco mais da sua rotina, um pouco mais da sua casa, mostra que você também é igual a ela começa a confiar um pouquinho mais em você. E assim vai, aos pouquinhos, né? Não, como eu disse, acho que até na live passada, que cada pessoa tem um tempo de amadurecimento de uma ideia. Tem gente que você vai chegar, a pessoa vai achar incrível, ela não vai nem querer ver os produtos, ela vai pagar antes de você entregar. Tem outras que vão demorar meses. Eu vejo aqui pelo histórico da Túnio, tem clientes que ficam namorando o produto, assim, a criança nasceu, a criança cresceu, a criança já vai fazer 1 ano e a pessoa ainda está amadurecendo a ideia. Então é super comum e a gente precisa entender isso, que não é uma venda rápida, né? Se você está querendo entrar num negócio em que queira venda rápida, que queira venda imediata, a locação é um pouquinho, não sei se ela se encaixa muito, porque assim, agora está melhorando bastante, porque as pessoas já estão sabendo que existe a locação de brinquedos. 1 ano atrás, 2 anos, você tinha que primeiro explicar aquilo que você faz, aí você tinha que lidar, dependendo com a ideia da pessoa, falar, nossa, mas que loucura isso, imagina, que absurdo, e conseguir convencer ela. Então era um processo bem longo e não é todo mundo que tem essa paciência. Então, se você não quer ter toda essa ligação com o cliente, talvez tenha que repensar aí, porque na locação em si eu acho que é fundamental, né? Como eu acho que eu já falei em outras lives também, o foco sempre vai ser o nosso cliente, a nossa cliente, porque a gente fala com 95% de mães e é o cliente mais exigente que tem. Então, o processo de convencimento também não é fácil. Falando da internet em si, você pode se perguntar, poxa, mas eu não sei por onde começar, eu não sei nem o que fazer. Foi o que eu disse, a minha experiência tá aí falando que eu acho que você tem que começar postando foto, sim, né? Começa postando foto, não precisa também sair, né? Posta as fotos, conforme vai tendo procura, você vai mostrando, aí você vai tirando dúvidas, vai fazendo vídeos explicativos, a parte da higienização, principalmente, que é uma das outras grandes objeções do serviço. Aí você vai começar a girar e ter prova social. Um cliente vai te mandar uma foto, o outro vai te mandar um vídeo, você vai repostando, você vai pedindo para as pessoas postarem, te marcarem, e assim você vai criando um acervo de prova social, de depoimento. E quando, na venda, né, um dos maiores gatilhos é quando você mostra que as outras pessoas estão usando aquele produto. Então, você também, é natural nosso, né, do ser humano. Quando você vê muita gente usando aquilo, você fala, eu também preciso ter. Como que eu não tenho isso? Como que o meu filho não tem ainda? Então, lembra que eu falei, são vários aspectos que a gente consegue vender. Seja nos 15 minutinhos para tomar o banho, ou seja para tirar a foto do Instagram, para colocar lá na retrospectiva do aniversário, entendeu? É um mercado, eu acho que é um mercado muito diferente, porque é isso, a gente, além de lidar com essa facilidade, a gente também lida com a emoção, né? Porque é um momento, principalmente esse primeiro ano da criança, a gente lida com esse aspecto mais emotivo da mãe, né? Como 95% dos casos é a mãe. Deixa eu ver aqui no meu roteirinho se eu não estou esquecendo nada.
eu vou contar um pouquinho como foi a minha entrada no mundo virtual, que eu acho que se você decide abrir um e-commerce de locação, a primeira coisa que você tem que fazer é ter um Instagram, é ter um WhatsApp. Não tem como, não tem como ser diferente. Pela minha experiência, eu comecei a postar, eu imaginei que só postando foto tudo bem, vi que não era esse caminho, precisava de muito mais conexão, muito mais humanização. Então eu fui evoluindo. Aí, falando do Instagram em si, assim, a primeira coisa que eu preciso falar, que eu acho que, eu não sei se ainda tem gente que pensa isso, número de seguidor. Eu vou começar uma página e vou ter 50 seguidores. Tudo bem, entendeu? Hoje em dia isso não é um problema. Nunca foi, na verdade, mas como antes tinha aquele negócio de seguidores, de curtidas, tudo mais, muita gente ficava comprando seguidor, comprando curtida, e isso acaba com o seu negócio, sério. Assim, falando de Instagram, você vai começar totalmente errado. Então, pensa, é melhor você ter 100 seguidores e 10 clientes do que ter 1000 seguidores e nenhum cliente. Então, não foca em cliente, vai fazendo no orgânico mesmo, que aí um vai indicando o outro, conforme um vai marcando, vai vendo. Então, vai com calma. No começo, eu também fiz parceria com influenciadoras. Lá na Túnel, se você for ver, tem até destaque disso. Lá no ano logo que começou a Túnel, foi no ano de 2018, e no meio do ano mais ou menos, a gente fez uma parceria com a Jade Seba. Foi muito bom de retorno pra gente, assim, deu um boom, né, de número de seguidores, com certeza, né, mas até de pedidos de clientes, deu um boom, foram uns 2 meses, assim, que teve muito retorno. Mas, depois, hoje, né, eu acredito que se você tiver uma estratégia de encontrar micro-influenciadoras, principalmente quando a gente fala regionalmente, é um serviço regional, vale muito mais a pena do que você fechar uma parceria grande. Primeiro que é muito mais em conta, né? Muitas vezes você consegue essa parceria através da permuta. Segundo, que como a gente tem um serviço muito localizado, né? Então, assim, a gente atende uma certa região. Se você faz parceria com uma influencer grande, vai vir gente do Brasil todo. E você pode perder um pouco, né, esse aproveitamento. E hoje em dia, principalmente aquilo, aí eu volto um pouquinho naquilo que eu falei da conexão, da humanização, tudo, as pessoas estão se conectando com aquelas que elas veem que tem algo em comum. Então, se a pessoa segue uma micro-influenciadora, quando eu falo micro-influenciadora, são as influenciadoras que têm 50 mil, 60 mil, hoje é pouco, né, perto do que a gente vê, hoje é até pouco. Aquela pessoa que segue essa influenciadora, ela leva muito mais em consideração aquilo que ela fala do que uma influenciadora grande, que está muito distante da realidade dela. Então, assim, vale muito mais a pena você fechar parceria com aquela blogueira da sua cidade, né, que é dona de casa, mãe, e que dá dicas do dia a dia, de como cuidar do bebê, dicas de casa, do que você fechar com uma top, porque não cria essa conexão entre o cliente. O cliente vai olhar para aquilo e falar, imagina, esse serviço deve ser muito caro, não é para mim, eu não vou nem procurar. E quando você faz com a pequena, ela fala, nossa, mas ela já me deu tanta dica boa que eu vou tentar também. Então, pela minha experiência, eu percebi. E fora que quando você está começando, principalmente se você não tem budget para tudo, é muito melhor você investir em brinquedo do que investir em parceria grande, né? Então, já é também mais uma dica que eu acho que vale super a pena, para depois partir para outras ferramentas, né? Que até o Instagram principalmente fornece pra gente. Eu falo muito Instagram porque hoje é o principal canal para todo mundo, né? A gente tem que estar no Facebook, sim, mas o Instagram é o canal universal de comunicação. Depois dá sim pra gente partir para essa parte de tráfego pago. Você não precisa entender, né? Assim, nossa, já começou a complicar, porque eu vou ter que fazer toda essa parte e ainda aprender a fazer um tráfego pago. Não, hoje em dia tem muitas pessoas que fornecem esse tipo de serviço.
você consegue contratar a pessoa que cuida da sua conta do Instagram. Inclusive, hoje, a Tune do Brinquedo, até hoje eu tenho uma pessoa que é o nosso gestor de tráfego. Ele que cuida das nossas campanhas, ele me passa, a gente tem reunião semanal, então ele me passa os números, a gente vê o que está indo melhor, o que não está indo. Mas assim, primeiro, não é necessário ter um tráfego pago para você conseguir crescer no Instagram, conseguir atingir o seu público, e o contrário também. Se você já consegue atrair bem o seu público, quando você fizer o tráfego pago, não precisa ser lá de cara, vai ser muito melhor, ele vai potencializar, né? Então, é uma coisa a se pensar, a colocar aí no papel, nos planos para o futuro. Eu quero, como a todas as outras lives, deixei uma tarefinha de casa, assim, pra gente ir pensando mesmo, se você já tem o negócio de locação, ou se você está pensando em criar, são coisas, exercícios para você fazer, né? Listinhas para você fazer, para você pensar, para lá na frente, quando começar a atender efetivamente, você já tá tudo ali na ponta da língua. E aí aqui, ó, preparei a primeira lição de casa vai ser listar todas as dores do seu cliente. Então lembra que eu falei tudo aquilo. Se você é mãe, pensa quando você tinha um bebezinho pequeno, que tudo aquilo que você queria que alguém fizesse por você, né? Se você já tem um filho mais velho, pensa, porque as dores vão mudando, né? A gente consegue atender desde aquela mãe recém-mãe até aquela mãe que tá com um filho grande, que agora em meio de pandemia tá com o filho dentro de casa, que não pode ir para a escola. Então lista todas essas dores que você acha que pode ser do seu cliente. Depois, aí você vai fazer o contrário, você vai listar todas as objeções. Tudo aquilo que um dia você mesmo já pensou, falar, não, eu não alugaria um brinquedo por isso, por isso, por isso. Por quê? Aí você também vai listar, falar, por quê? Você tem que derrubar todas essas objeções, mas todas as coisas mais inusitadas que você pensar, né? Nas outras lives, eu acho que um dos exercícios foi de falar para as pessoas, né? Conversar com as pessoas sobre o negócio em si, e que você ia ouvir de tudo. Ia ouvir que era uma loucura, ia ouvir gente dando risada, ou ia ouvir falando, nossa, que negócio demais, como eu não tive essa ideia. Então lembra também dessas objeções que você ouviu e derruba todas elas. Todas, uma por uma. As mais inusitadas vai derrubando, porque quando chegar na hora de você captar o cliente, atender o cliente, você já vai estar tudo tão natural, tão na ponta da língua, que o seu poder de convencimento vai ser muito mais fácil, né? Você vai conseguir realmente atrair aquele cliente, né? O namoro vai ser muito mais rápido. O terceiro é você pensar em diversas formas que você pode mostrar o benefício do serviço. Então, assim, por vídeo, se você tem bebê em casa, aproveita, mostra que você usa aquilo, porque ninguém consegue vender aquilo que não usa, né? Ninguém vende bem, na verdade, aquilo que não usa. Por isso que tem muita influenciadora aí que realmente ela tem quando a gente vê o ranking dela lá, é lá em cima, porque ela passa essa verdade pra gente, é isso que a gente tá procurando, né? Não é aquela coisa de você vende uma coisa e aí no fundo vê o outro produto lá, não. Então, se você tiver se você tiver filho, você mostra os produtos principalmente que você usa com seus filhos, fala os benefícios, a higienização, como é que você pode mostrar tudo isso para o seu público? É por vídeo, mostrando um pouco do seu dia a dia, com os depoimentos, com as provas sociais que você vai ter, como que é? Porque aí desde o começo você já começa a fazer isso. Você vai pedir, quando você alugar o seu primeiro brinquedo, o que você vai fazer? Você vai ligar para o cliente, vai falar, por favor, me manda uma foto, um vídeo, ou você postar, ou se não, você não vou fazer isso. Então já pensa para começar a fazer logo desde o início. E por último, a minha dica da live hoje. Se você tiver os produtos, tire fotos dele, manda a foto verdadeira, que isso já vai criar uma confiança muito maior. Então comece desde o início. Se você ainda não quiser, se você falar, é muito perfeccionista, a foto não tá tão boa, manda então a foto original lá do fabricante, mas manda e fala, esse aqui é o meu produto.
para a pessoa entender que ele existe, que o estado de conservação dele é ótimo, que ele é um brinquedo condizente com aquilo que você está vendendo. Então faça vídeos. Hoje no Instagram tem essa possibilidade. Quando a Túnel começou, não tinha ainda, eu acho que, eu nem lembro, tinha story, eu não lembro, eu acho que não, acho que era só foto. Então era tudo muito mais travado, né? Para criar essa conexão, o fluxo era muito mais lento. E hoje não, hoje dá para fazer uma infinidade de coisas. Então aposte nisso. E espero ter ajudado vocês, quem já começou, quem não começou ainda. Eu sei que tem gente que já me falou aqui que está prestes a começar, que vai começar nos próximos meses. E nos próximos dias a gente vai falar de mais os assuntos para começar efetivamente, né? Depois a gente vai entrar ainda em operação, entrega, tudo, mas eu tô focando muito nas principais dúvidas desse início, como criar, né? Obrigada e até a próxima!